Teve o julgamento do Brandon Banfield e a Juliana Pérez Magalhães deu o depoimento dela. Ela, aqui na foto, tá bem diferente de como a gente conheceu ela, né? E eu vou resumir aqui o que ela falou conforme eu for assistindo. Primeiro ela começa se apresentando, né? Falando que hoje em dia ela tem 25 anos e que ela conheceu ele como chefe dela quando ela foi trabalhar de au pair para ele e que ela ganhava $200 por semana. Ela narra que como au pair você pode trabalhar de 1 a 2 anos e que ela chegou em outubro de 2021 e ficou um ano trabalhando. Ela disse que depois desse primeiro ano ela estendeu por mais um ano e que ela morava na casa ela, Christine, o Brandon e a filha deles. Quando perguntada sobre como era a vida com eles, ela disse que teve um período de adaptação à família, ao emprego e ao país, mas que ela foi super bem recepcionada. Ela narra que praticamente só falava com a Christine e com a criança, que ela praticamente no começo não falava com o Brandon. Disse que a Christine era muito amigável, a recepcionou muito bem e era muito justa. Ela conta que a filha deles, a Valerie, era muito carinhosa e muito amorosa com ela. Então ela começa a chorar, enquanto isso o Brandon só fica olhando para baixo, não a encara. E ela conta que em agosto de 2022 o relacionamento entre ela e o Brandon muda para um relacionamento amoroso. Daí ela conta que ela contava para os amigos dela sobre esse relacionamento e postava no Instagram dela também sobre o relacionamento que ela tinha com o Brandon. Ela conta que inicialmente não considerava o relacionamento sério, que o Brandon nunca tinha falado nada sobre o relacionamento ser sério e que ele começa a falar quando ele conta a ela sobre o seu plano. Ela diz que eles falavam, né, sobre a esposa dele e ele falava que ela não ligava pra ele, não queria saber onde ele tava, não tava nem aí pra ele. Ela diz que ele falava que a esposa era desleixada e preguiçosa e que divórcio não era uma opção por causa do dinheiro. Ele dizia que não gostaria de dividir a guarda da Valerie com a Christine, que ele queria ficar com a custódia total e que se eles se separassem, a Christine sairia com mais dinheiro do divórcio do que ele. Vou fazer a parte 2 do julgamento do Brandon Banfield, em que a Juliana Pérez Magalhães, au pair, né, que teve aí um relacionamento com ele, foi amante dele, conta a versão dela dos fatos, né? Ela fez um acordo com a promotoria em que ela confessaria tudo no julgamento dele para que ele seja condenado. Ela conta que já em outubro de 2022 ele começa a falar para ela sobre o plano de se livrarem da esposa dele. Ela fala que a primeira vez que ele falou sobre isso, eles estavam numa viagem para Nova York, ela, ele e a criança, a filha, a Valerie. Ela conta que no começo achou que era uma brincadeira, mas que eles voltaram para Virgínia, ele continuou falando sobre isso e ele disse que não contrataria ninguém porque seria muito mais fácil, né, de descobrirem que ele era o mandante do crime se eles contratassem alguém. Ela conta que em outubro de 2022 eles foram em um stand de tiros, ela e o Brandon. Ela conta que em dezembro eles retornam ao stand para praticar mais, né? Em dezembro, quando eles retornam ao stand, ele fala que isso é necessário para caso algo desse errado no plano dele, mas ela conta que ele ainda não tinha falado mais detalhes sobre o plano. Em janeiro, ele se cadastra no site e cria um e-mail com o nome da Christine para realizar esse cadastro. Esse site era um site de fantasia sec, e o nome que ele criou foi Anastasia Knight. Eles usaram um laptop da Christine para criar a conta e puseram uma foto dela em traje de banho. Ela diz que ele conta para ela que eles estavam procurando nesses sites pessoas, né, violentas, que tivessem essas fantasias. Ele disse a ela que eles procuravam pessoas que gostassem, né, dessas coisas de perfil violento, porque eventualmente essa pessoa seria convidada a ir até a casa para praticar violências, né, contra a Christine, como se fosse ela que estivesse, né, convidando. Ela narra que eles só usavam o computador e entravam nesse perfil se a Christine estivesse em casa, porque ele já pensava, né, a longo prazo na investigação, eles verificarem que quando o perfil estava sendo usado, ela estava em casa e que ambos usavam, né, juntos o perfil, seja ele digitando
ou seja ela digitando a mando dele. Ela disse que ele falou que eles tinham que ter álibi e que ele mudaria a rotina dele semanas antes para naquele dia em que ele estivesse no McDonald's isso não parecesse estranho ou diferente do que ele estava acostumado a fazer. Ela conta que eles viajavam juntos, que eles foram para Winchester, que ele ia passar uma noite lá a trabalho e ela foi junto. Ela narra que ele também disse para eles enviarem essas mensagens nesse site quando só um dos dois estivesse na casa, por causa da investigação que no futuro, né, olharia pelas torres de celulares, quais celulares estavam naquela localização. Então, não ficaria tão óbvio que foi os dois que fizeram, porque eventualmente só um estaria na casa ou só o outro estaria na casa, e daí pareceria mais que realmente foi a Christine que fez isso. Ela conta que eles encontraram o perfil do Joe e que o Brandon disse que aquele cara seria perfeito, que ele imaginava que ele faria exatamente o que ele queria. Ela conta que vários perfis, né, interagiram com o perfil da Anastasia que eles tinham criado, mas havia algumas pessoas que, por exemplo, falava para ir num hotel, ou ir numa cafeteria, ou ir se encontrar no shopping ou no restaurante, e ela sempre negava, né, ela e o Brandon, porque a ideia deles é que a pessoa fosse na casa, precisaria a pessoa ir até a casa deles. São mostradas conversas, né, e ela conta que a pessoa que iria à casa precisaria levar algemas, né, ou algo para amarrar, né, a Christine, e também teria que levar uma arma branca. Conta que eles também se comunicaram com o Joseph e Ryan por Telegram, numa conta que eles também criaram no laptop dela. No Telegram, eles se comunicavam com o Joseph por mensagem de texto, mas eles também fizeram uma ligação em que ela falou com o Joseph. Ela, a Juliana, né? Quando o Joseph fala com a au pair, né, com a Juliana por telefone, achando que era a Christine, ele fala, né, que achou estranho ela ter sotaque. Posteriormente, ele manda fotos, né, do que ele levaria, né, das algemas e da arma branca. E o Brandon fala pra Juliana que não gostou da arma branca que ele escolheu, que outro tipo, né, seria mais fácil ali de concretizar o objetivo dele, que era, né, ceifar a vida deles. Antes do crime, o Brandon disse para Juliana jogar fora o celular dela, porque ele disse que mesmo que eles resetassem o telefone, a investigação teria acesso, né, às coisas que ela tinha, foto, mensagem. Então, ela teve que jogar fora e ele comprou um novo para ela. O Brandon também trocou todas as janelas da casa porque ele disse que essas novas seriam mais à prova de som. Então ele pediu para ela ir até o quarto master e dar um grito bem alto para ele do lado de fora verificar se ele ouviu o som, né? Após essas trocas das janelas que seriam para deixar o ambiente mais à prova de som para o cometimento do crime. Parte 4 do depoimento da Juliana Pérez Magalhães no julgamento do Brandon Benfield, que juntos tiraram a vida, né? Do Joseph Ryan e da Christine Benfield. A Juliana conta que ele tinha falado, né, para ela ficar no quarto master e ele gritaria do lado de fora para ver se com a troca das janelas ele ouviria mesmo assim. Ela disse que não faria, então eles resolveram fazer ao contrário. Ele ficou no quarto master e ela ficou do lado de fora, tanto na frente da casa quanto no jardim. E ele gritou lá de dentro para ver se ela ouviria. Ela disse que quase não ouvia. Ela disse que parava o carro na frente da casa, mas que na noite anterior o Brandon disse para ela parar em outro lugar para que se o Joseph passasse na frente da casa não o assustasse, né, com outro carro além do da Christine. Como preparação, o Brandon deu uma olhada na vizinhança, se tinham câmeras de campainha, para ver se ele seria filmado, né, na ação. E mais uma vez ela ressalta que ele havia mudado a rotina dele semanas antes, sempre passando em algum lugar para comer antes do trabalho, saindo antes, né, passando nesse lugar e depois indo pro trabalho, para que naquele dia não ficasse diferente da rotina habitual dele, ele estar no McDonald's a 6 minutos da casa. Aí ela diz que a Christine trabalharia naquela sexta, mas ele disse para ela trocar de turno e para a Christine estar em casa naquela sexta, né? O plano para ela e para Valerie, que era a filha do casal, era ela falar para Christine que elas iriam ao zoológico e passaria o dia lá. E por isso elas sairiam mais cedo.
Ela disse que o Brandon orientou ela a todas essas conversas relacionadas ao zoológico ser pessoalmente porque ele não queria rastro de mensagem que a polícia pudesse rastrear após o crime. No dia do crime, é o Brandon que acorda a filha do casal, a Valerie, para ela ir, teoricamente, né, no zoológico com a Juliana. E ele diz a Juliana que a Christine ainda estava dormindo. Na manhã do crime, eles conversam com o Joseph pelo Telegram e pedem para ele parar o carro, né, na frente da casa. Eles falam para o Joseph Ryan que a porta estaria aberta e eles abriram essa porta, o Brandon abriu pelo telefone celular da Christine. Acho que eles tinham alguma fechadura eletrônica que abria pelo celular, algo assim. Ela conta que nesse aplicativo dava para especificar quanto tempo você gostaria que a porta ficasse aberta. Então, ele deixa a porta aberta no telefone da Christine por um tempo maior e coloca esse celular dela na cozinha. Naquela manhã, antes de sair de casa, ela pega uma arma e coloca no bolso do suéter dela que ela estava vestindo, né? Parte 5 do depoimento da Juliana Pérez Magalhães. No depoimento do Brandon Benfield, juntos eles tiraram a vida da esposa dele, a Christine, e do Joseph Ryan. Fizeram uma emboscada para ambos. Eles combinaram que ele ficaria no McDonald's, né, que era de 5 a 6 minutos da casa, e ela, Juliana, ligaria, né, o chamando. Então ela conta que ficou no carro com a Valerie, né, que era filha do casal. Deixou a menina olhando um vídeo no iPad e que quando ela visse o carro do Joseph era para ela ligar para a Christine, mas de qualquer jeito a Christine não veria essa ligação, né, porque o celular estava na cozinha que eles já haviam deixado. E então, assim que ela avistasse, né, o Joseph, ela ligaria pro Brandon falando que ela tinha visto um carro na frente da casa e o chamando de volta falando que ela estava assustada. Então ela passa uns minutos dentro do carro tentando conectar o iPad no celular dela para que a menina pudesse ver algo no Netflix. E então ela avista o carro do Joseph, né? Então ela liga para a Christine como eles haviam combinado, mas cai na caixa postal. E ela liga pro Brandon, né? Falando que eles combinaram lá para ele voltar, que ela estava assustada. O Brandon, na ligação, fala que voltaria para casa e ele também tenta ligar para o celular da Christine, que eles já haviam deixado na cozinha para ela não poder ouvir, né? Quando o Brandon chega de carro, os três saem, né, dos respectivos carros e eles entram pela porta dos fundos que já levava pro porão. Quando eles entram no porão, a cachorra, né, da família estava no porão. O Brandon fala para ela, Juliana, e para a criança, a Valerie, ficarem lá no porão e ele sobe as escadas. Como parte do plano que eles já haviam feito, ela fica uns minutos com a Valerie, ela, Juliana, e depois ela sobe as escadas para encontrar, né, o Brandon. Quando ela sobe, ela encontra, né, o Brandon na escada e ele fala para ela, tipo, shh, vamos só ouvir o que eles estão falando. O som que eles ouviam de lá era como se alguém estivesse sendo estapeado. Ambos, né, pegam suas armas e resolvem entrar no quarto. Quem abre a porta do quarto é o Brandon. Ela conta que quando ela entrou no quarto, né, a cama era alta e o que ela conseguia ver era o Joe em cima da Christine, de um jeito que ela tava de cara pra baixo, sabe? Quando o Brandon entra no quarto, ele anuncia, né, a polícia tá aqui. E a Christine fala, cuidado, Brandon, ele tá armado, né? O Brandon, então, né, alveja o Joseph e a Christine pede pra Juliana ligar pra polícia, né? Então, a Juliana realmente liga pra polícia, que é aquela primeira ligação, né, que a gente já tinha ouvido falar. E então o Brandon dá um sinal pra Juliana desligar a ligação. Ela diz que ele fez um gesto assim, sabe, corta, e então ela desliga a ligação como ele havia mandado, né? O Brandon pede pra Juliana ir até o banheiro, né, e pegar uma toalha. Ela fala que quando ela tá voltando com a toalha, o Brandon já tá em cima da Christine, a esfaqueando. Ela disse que ela tentou fechar os olhos, né, e cobrir a orelha, mas ela conseguia em alguns momentos ver o que estava acontecendo.
e que ele ficou lá esfaqueando ela e também segurando a faca, né? Ela conta que ele ficava pressionando, né, esse objeto cortante contra a mulher dele, não só esfaqueando, mas pressionando mesmo. Ela conta que em algum momento ela se aproxima e se ajoelha no chão ali perto do que estava acontecendo, né, da Christine, e que ela sente, né, aquele líquido no chão e que ainda estava quente. O Brandon pede então para ela ir no cofre, ele fala a senha e ele fala para ela, antes de ir no cofre, tirar os sapatos. Ela disse que isso fazia parte do plano dele, mas que, pensando agora, nem faz muito sentido porque ela já tava com a arma, né? Com ela, né? Em posse dela. Daí ela conta que quando ela volta do closet, ela vê que o Joseph tá se mexendo e conta isso, né, pro Brandon, mas ele não expressa nenhuma reação. É quando ela mesmo pega a arma e alveja, né, o Joseph. Daí ela conta que o Brandon começa a passar, né, o líquido, que eu não posso falar o nome, que tinha nele, no Joe, né, ou seja, aí alterando a cena do crime. Então ela liga novamente pra polícia, né, porque o Brandon autoriza e ela fala que uma amiga dela sofreu, né, um ferimento com arma branca, e que alguém também, né, tinha sido alvejado. Ela conta que ela não conseguiu mais se expressar bem no telefone, que o Brandon pega no telefone e continua na ligação com a polícia. Ela desce para se certificar que a porta estava aberta para quando a polícia chegasse. E quando a polícia chega, eles levam, né, ela e a menina e levam para a delegacia. Ela conta que contou para a polícia a versão que eles haviam combinado de falar, né? Então eles encerram a oitiva desse dia e eu vou fazer um outro vídeo com a oitiva do outro dia.